Bom dia, meus amores! Vamos iniciar a aula de artes, tá? E já estamos no livro 2 e vamos começar com o capítulo 4. O título aí que vocês estão vendo na página 6 é Abram as Cortinas, né? Então, nesse tema 4, nós vamos ver um tema super diferente, certo? E ele vem, nos traz e apresenta já uma obra de arte. Olha só, Teatro de sombras em Bali, na Indonésia. E também já temos alguns questionamentos sobre a imagem. Olha só, o que essa imagem mostra? Como você acha que essas figuras são criadas? Por que as figuras são escuras? Você já viu uma imagem parecida com essa? Onde? Então, essas questões, essas perguntas são para iniciar o tema que é sobre o teatro de sombras, tá? E aí também na página 7 nós temos uma atividade interativa, um vídeo que vocês vão estar acessando a plataforma e vão assistir, tá? O vídeo é Sombras do Mundo. Tá? A página 8, que é o que está compartilhando aí na sua tela, um pouco de brincadeira. Sombras de bichos. Olha quantos bichos nós podemos realizar, fazer, projetar com as sombras. Olha só. Aí também tem uma atividade interativa que vocês vão estar acessando a sua plataforma, tá? Então, olha só. Assim como no teatro de sombras, você pode criar imagens usando apenas as mãos e uma lanterna. Aí nós temos ó, o pássaro, o caracol, o cachorro, o pato e o gato. Então, essas imagens elas são projetadas através da sombra de uma lanterna. Tá? Então, acesse lá na sua plataforma a atividade digital que está proposta. Tá bom? Que está sendo proposta aí na página, certo? E aí vocês podem também fazer essa atividade também, projetar uma luz e projetar algumas imagens de sombras. Olha só, pato, caracol. Nossa, que legal, viu? Na página 9, que é o que daqui a pouco vai apresentar aí no livro de vocês, nós temos o espetáculo de sombras. Você já assistiu a um teatro de sombras? Com um colega, busque na internet cenas de teatro de sombras. Selecione a cena de que mais gostaram e compartilhem com a turma. Justifique a escolha contando o que mais chamou a atenção de vocês. Depois desenhe a cena que vocês selecionaram. Olha só, então como é que você vai realizar essa atividade da página 9? Você vai com seu familiar que está lhe acompanhando, você vai buscar na internet cenas de teatro de sombras. Você vai buscar, vai olhar várias cenas e vai ver aquela que mais lhe chamou a atenção, que mais você gostou. Você vai selecionar e você vai desenhar aí embaixo na página 9 do livro, tá? Essas atividades seria na sala, né? Nós iríamos para a sala de informática, nós iríamos selecionar, essa atividade seria em dupla, nós iríamos selecionar algumas imagens de teatro de sombras, né? Cenas de teatro de sombras e nós íamos compartilhar e cada um ia falar um pouquinho dessa sua cena. Mas aí, como estamos em casa, você vai assistir, você vai procurar e vai desenhar aí no espaço em branco, certo? Aí no livro de vocês tem um espaço em branco e vocês vão desenhar a cena que você escolheu, a cena que você selecionou, tá bom? Vamos à próxima página. A página 10. Na página 10 vem falando um pouquinho o que é o teatro de sombras, certo? Vem falando a definição do teatro de sombras, tá? Então, você já pode colocar aí na página 10, que daqui a pouco o meu livro ele vai aparecer na sua tela. No teatro de sombras, figuras são projetadas em uma tela ou em uma parede
e, por meio de movimentos conduzidos por atores, contam uma história. Então, esse é o teatro de sombras. Não tem o teatro tradicional? O teatro de sombras é através de imagens. Essas sombras podem ser feitas com as mãos ou com bonecos. Pode haver também outros objetos e até mesmo cenários. Nós estamos vendo aí uma cena de um teatro de sombras. Acesse o livro digital e assista a trechos do Teatro de Sombras Yara, O Encanto das Águas, viu? Então, vá lá na sua plataforma e acesse o livro digital. Converse com os colegas e o professor sobre as histórias que você conhece. E que história você gostaria de contar usando o Teatro de Sombras, né? Você pode estar escrevendo aí embaixo, porque essa atividade, essa questão nós iríamos estar debatendo em sala, tá? Vamos à página 11. Olha, aí na página 11, gente, nós vamos conhecer sobre o surgimento do teatro de sombras. Como foi que surgiu essa espécie de teatro? Não é isso? Como foi? Então, vamos lá. Página 11, tá? Lembrando que aí na página 10 tem uma atividade digital lá na plataforma. Então, você acessa a plataforma UNI, coloca livro do segundo bimestre, artes e a página 10 e vai ter o acesso ao livro digital, ao seu livro. E as atividades digitais, certo? Nós já temos 3 atividades, né? O teatro, no início, alguns vídeos, o teatro da Yara e agora esse aí, que é o trecho do Teatro de Sombras da Yara, tá bom? Aí na página 11, como a tia estava falando, nós temos a história da invenção do Teatro de Sombras. Vamos lá, acompanhando. De acordo com uma lenda chinesa, o Teatro de Sombras surgiu na época do imperador Huan Qin, há mais de 2000 anos. Muito triste com a morte de sua bailarina preferida, ele exigiu que o mágico da corte a trouxesse de volta do reino das sombras. Sob a ameaça de ter a cabeça cortada caso não realizasse o desejo do imperador, o mágico inventou um plano durante a noite. Recortou uma silhueta de bailarina em uma pele de peixe, deixando-a em pé por meio de varetas. Quando o sol nasceu, ele esticou uma cortina branca no meio da rua e pediu ao imperador e à corte que fosse até a varanda. Depois, posicionou a silhueta atrás da cortina. Foi um espanto quando a bailarina apareceu dançando graciosamente na frente de todos. Com essa ideia astuciosa, o mágico salvou a própria vida e criou o famoso Teatro de Sombras. Viu aí, gente? Nós temos aí uma imagem do Teatro de Sombras lá na China, não é mesmo? Então, olha só, que ideia, não foi? Tá vendo? Como surgiu o Teatro de Sombras? Que interessante. Olha só as imagens, não é mesmo? As imagens são bem detalhistas, não é? Com até mesmo, parece que até real, não é? Não parece que são sombras, parece que são bem reais, olha só. Então, eles estão aí projetando as imagens das figuras, tá? Aí um pouquinho sobre como surgiu o Teatro de Sombras. Vamos à página 12. Na página 12 e na página 13, nós temos 2 artes utilizando sombras. Olha só. O artista Fred Hendricks cria obras de arte projetando luz sobre objetos. Observe 2 trabalhos deles. Nós temos aí a primeira obra de arte dele e na página 13 a segunda. Olha só, a sombra projetada através do objeto mola. Parece um M, não é? Viu? Nós temos algumas perguntinhas, alguns questionamentos que nós usamos em sala para as crianças, para vocês falarem, para apresentar aos colegas, né, para trabalhar exatamente a oralidade. Então, nós temos
Por que você acha que essas criações são consideradas obras de arte? Na sua opinião, como o artista chegou a essas ideias? Você acredita que essas obras podem ser expostas em qualquer ambiente? Então, essas questões são importantes para a criança ela recordar e ficar atento ao tema da aula, né? A gente faz sempre isso em sala, não é mesmo? A próxima página, que é a página 14, nós temos o artista que produziu essas obras, utilizando sombras. O artista plástico Fred Hendkins nasceu na Bélgica em 1951. Sua primeira exposição individual foi realizada quando ele tinha 33 anos. Inicialmente, Fred trabalhava com fotografia e escultura. Hoje ele é conhecido por criar obras de arte com objetos que, ao serem iluminados, formam letras, frases e figuras projetadas nas paredes. Olha só o artista, viu? Que legal, né, gente? Que dom! Através de sombras, ele produz artes. Página 15. A página 15 tem uma atividade super legal para vocês fazerem. E bem diferente, viu? Olha só. Coloque na página 15. Atividade individual. Luz e sombra. Material. Câmera fotográfica. Tia, mas eu não tenho câmera. Vamos utilizar o celular ou o tablet. Como fazer? Em casa, com a ajuda de algum responsável, vocês já estão em casa, você vai fotografar sombras de objetos. Para isso, será necessário observar como a luz reflete nos objetos e cria sombras. Preste atenção em objetos que ficam próximos de janelas, portas e lâmpadas. Experimente fechar ou abrir um pouco a janela ou a porta e confira os diferentes efeitos que a luz produz sobre eles. Faça 4 imagens diferentes. Pode ser das variações de luz e sombra em um mesmo objeto ou de 4 objetos diferentes e suas sombras. Entregue as imagens à professora, ao professor, para que ele monte uma apresentação de slides. Apresente o trabalho para a turma e comente como a produção e a seleção das imagens aconteceu. Olha só, então você vai registrar 4 imagens, né? Você vai bater a foto, né? 4 imagens de sombras e vai enviar para o meu WhatsApp, certo? Porque aí a tia vai montar um slide com todas essas imagens e vocês vão apresentar numa aula que eu vou marcar. Provavelmente vai ser na próxima segunda, tá ok? Porque dá tempo de vocês registrarem as imagens, me enviar e eu enviar o slide, tá ok? Então, essa é a atividade que vai ficar para casa, certo? Atividade luz e sombra. Vocês vão registrar 4 imagens de sombras, tá? Registra, bate a foto da sombra e envia para mim. Página 16. Na página 16, nós temos uma atividade que era para ser feita com a turma, né? Mas como estamos em casa, então essa atividade 16 vai ficar opcional, que é para fazer um teatro de sombras, com a caixa de papelão ou a caixa de sapato e o papel de seda, tá? Então, fica opcional, nós íamos fazer essa atividade com toda a turma na sala, tá? Quem quiser fazer, pode fazer, mas ela é opcional. As páginas 18 e 19 é uma avaliação, é o caderno do artista, que você vai registrar o que você aprendeu. Que foi sobre o quê? Foi sobre o teatro de sombras, tá ok? Então, vocês vão poder desenhar, registrar o que você mais gostou, o que você aprendeu no tema 4 da aula de artes, tá ok? Por isso que tem algumas perguntinhas que vocês vão ouvir de quem está aí com vocês, do seu familiar, e vocês vão reproduzir um desenho do que você aprendeu, o que você mais gostou, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de artes.
Tema 4, Teatro de Sombras. Nós vimos um pouquinho sobre como surge o teatro de sombras. Um artista que ele é bem conhecido no teatro de sombras, né, por ele realizar obras de arte utilizando sombras, e fica uma atividade aí bem legal para vocês fazerem, tá bom? Tema 4 da aula de artes foi sobre o teatro de sombras, né? Quem nunca ficou na parede fazendo objetos, algum animal, não é? Isso é muito legal. Tá bom, meus amores? Então, um beijo, um ótimo dia, faça as atividades e até a próxima aula.